Bem-vindo à Fibernamics. Aqui criamos soluções sustentáveis para o futuro. A Fibernamics surgiu em 2011 com o objetivo de disseminar junto da sociedade o conhecimento gerado na universidade sobre os materiais à base de fibras, demonstrando todo o seu potencial de aplicação em áreas como a medicina, a arquitetura ou a construção civil. Uma aposta com o futuro, foi uma aposta, portanto, que vemos que foi corretíssima. Certamente que os projetos como a Fibernamics são projetos disruptivos face à estrutura normal da universidade, face à estrutura departamentalizada e mais tradicional da universidade. É sempre um projeto que exige algum apoio, que exige alguma capacidade de entender essa necessidade de mudança, mas foi isso que se fez e ainda bem que em boa hora foi feito. A transferência de conhecimento como pilar fundamental da atividade Fibernamics acontece a 3 níveis: ensino secundário, ensino superior e a formação avançada para as empresas. Mas o futuro passa pelas plataformas digitais. O conhecimento é a base de tudo o que fazemos. Aqui, uma equipa multidisciplinar desenvolve as tecnologias que definem o futuro. Quando nós olhamos hoje para a atividade da Fibernamics, quando vemos a extensão, a dimensão que a plataforma ganhou, com cerca de 250 empresas de variados setores, nós percebemos que estamos de facto perante um caso de sucesso e que ilustra muito bem aquilo que a Universidade de Minho pretende neste eixo seu de interação com a sociedade e sobretudo naquilo que particularmente diz respeito à relação com as empresas e com o tecido económico. Identificamos oportunidades, criamos conhecimento, desenvolvemos tecnologias inovadoras, colocamos produtos no mercado. Sejam bem-vindos ao Fibernamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook. Mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fibernamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Para dar início a esta sessão, temos conosco Samuel Portugal, fundador da My Data Manager, que irá partilhar conosco ideias sobre as implicações do Covid-19 na transformação digital da indústria. Bem-vindo! Olá, bom dia a todos. Penso que me estarão a ouvir bem, espero eu. Uma vez que nos últimos dias não tem sido fácil fazer conference calls e usar o sistema de vídeo e áudio para partilhar informação ou para fazer reuniões. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Fibernamics não só pelo projeto que tem vindo a desenvolver,
mas também por este evento. O evento realmente não é um evento com uma dimensão bastante considerável. Ter mais do que 25 apresentações em 5 dias é algo espetacular, na realidade em que vivemos, e tão diversificado, por isso aí está de parabéns, e aproveitar para agradecer o convite. O tema não é um tema fácil, porque já muito se falou sobre transformação digital, essa é que é a realidade, e mais do que a transformação digital não é algo novo, não é? Já nos anos 40, quando se começou a falar na teoria da comunicação, se começou a falar da transformação digital. Mais recentemente, foi a partir provavelmente do ano 2009, 2010, começaram a aparecer os primeiros projetos de sucesso de transformação digital, e hoje em dia a transformação digital continua a ser uma teoria, e como vamos ver mais à frente, muitas vezes a adoção de novas tecnologias é bastante mais lenta do que a tecnologia a acontecer, e acaba por ser sempre algo interessante. Mas o contexto que me traz aqui hoje é um contexto completamente diferente. Houve algo que veio mudar a realidade, e foi o Covid-19, foi o coronavírus, que foi algo que é transversal a todos os países. Ainda ontem ouvia uma partilha interessante na televisão, em que realmente esta crise está a impactar a todos da mesma forma, por isso não se pode dizer que só está a atacar alguns, está realmente a atacar todos, e é um momento em que realmente se vai falar novamente não só da transformação digital, mas de muitos outros temas que vão sendo relevantes, mas realmente a transformação digital, penso que este era um empurrão que faltava para muitas empresas e muitas organizações começarem realmente a adaptar-se a uma nova realidade. Entrando então na apresentação em si, eu vou tentar não amassar muito com gráficos, com números, mas acabam por ser importantes estas analíticas para nos ajudarem a compreender melhor aquilo que é uma realidade atual, e melhor do que o número é olhar para números e não funcionar muito numa lógica de achómetro ou de ideias pré-concebidas. Aqui é um bocadinho para mostrar que este é o contexto em que vivemos hoje de manhã, isto é, temos neste momento mais de 183 mil mortes relacionadas com o coronavírus, temos quase 4 milhões e meio de pessoas infectadas. Isto é realmente uma realidade em que, como podem ver no gráfico, afeta todo o mundo, e é transversal. O que é que isto fez? Fez que entramos num contexto completamente diferente, em que, se olharmos para esta imagem de Nova Iorque, a 20 de Abril, já está praticamente vazia. Quem conhece bem Nova Iorque sabe que esta zona Times Square é uma zona que está sempre com muita gente, com muitos turistas, está completamente vazia. Por isso, o que eu quero dizer com isso é que o paradigma mudou. As pessoas foram trabalhar para casa. Isto é, mais um bom exemplo. O Bill Gates está a trabalhar em casa também. Isto é um novo paradigma. As pessoas foram trabalhar para casa, e em muitos casos o teletrabalho tornou-se uma obrigatoriedade. E uma vez mais, provavelmente, muitas empresas não estavam preparadas para o teletrabalho. O que é que aconteceu? Aconteceu que as reuniões passaram a ser através de Zoom, não é? Que traz também os seus desafios. As pessoas passaram a fazer muito mais desporto em casa, é outra realidade que vamos poder ver mais à frente, mas começaram também a fazer desporto. Passaram a ter mais tempo também para a família, que é uma nova realidade, e que isto, lá está, a conciliar a questão do trabalho com a família é algo que não é simples, e que muitas vezes traz alguns momentos de tensão. E aqui trago-vos dados bastante interessantes, que é o Community Mobility Report, que é um relatório que o Google disponibiliza, extremamente interessante, em que nós podemos olhar para o gráfico e podemos ver de uma forma muito simples que isto tem a ver com as movimentações das pessoas para os vários locais, e como podemos ver aqui, que houve um decréscimo de 77% de pessoas que se moviam através de transportes públicos, um decréscimo de 58% de pessoas que iriam para o trabalho. Houve uma maior permanência também no local de trabalho. Isto é, uma vez mais, estamos aqui a ver algo muito interessante, que é, houve realmente uma mudança de paradigma, houve uma mudança de contexto, em que as pessoas passaram a estar muito mais tempo em casa, passaram a frequentar muito menos sítios públicos, e isso realmente traz desafios para as marcas e traz desafio para as empresas, que é como é que neste novo contexto em que as pessoas estão em casa, sejam elas consumidores, sejam elas trabalhadores, como é que conseguimos manter a economia a trabalhar, ou como é que conseguimos nos preparar para o que aí vem, que é realmente o mais complexo. Neste momento, já tivemos um momento de choque, que foi a nova realidade que é Covid e viver uma pandemia. Neste momento adaptamos a uma nova realidade, e muito em breve vamos ter que realmente voltar à nossa vida de uma forma diferente, mas um novo que vai chamar de novo normal. Melhor do que
vir com grandes teorias, é olhar uma vez mais para estudos e para factos. Eu aqui estou a partilhar convosco um estudo que está disponível, se vocês forem ao site da Accenture, está disponível, é um estudo bastante interessante, em que basicamente tiveram a analisar em 15 mercados diferentes o comportamento do consumidor, e é extremamente relevante porque são estes estudos que nos podem ajudar depois realmente a tirar conclusões e a preparar o nosso futuro. Dentro das várias informações que vamos poder ver mais à frente no estudo, há aqui uma coisa bastante interessante, foi que o que o estudo identificou foi que o consumidor respondeu de uma forma diferente a este novo estado, este estado pandémico, e identificou 5 perfis diferentes. Identificou um perfil que é o perfil preocupado, o perfil individualista, que é aquela pessoa que está mais preocupada consigo, o racional, que tenta racionalizar tudo e perceber que, ok, é uma nova realidade, vamos ter que viver com ela. O solidário foi aquele que viu uma oportunidade para ajudar outros, e o indiferente, que basicamente acha que nada mudou e tudo vai ser igual como antes. O que é interessante é que, associado a cada um destes perfis, da amostra, rapidamente identificou que 38% das pessoas, e bem incluídas neste estudo, identificam-se com o perfil racional, não é? Que não está completamente preocupado, e o que tenta é que manter as coisas, espera que as coisas fiquem como estavam, isto é, tenta racionalizar dessa forma, mas o que é interessante também é que tanto os individualistas como os preocupados são também uma grande porcentagem da amostra. A parte mais interessante a seguir tem a ver com as idades, ou com os escalões de idades em que estes perfis assentam. Isto é, o preocupado assenta maioritariamente em pessoas entre os 56 e os 69 anos, elas se preocupam realmente com o estado das coisas, e faz sentido, também são aquelas pessoas que vão ter mais um impacto nas suas vidas, porque são o grupo de risco, principalmente, a partir dos 60. Os 824 é muito interessante ser o individualista, é aquele que realmente estamos preocupados connosco, não queremos saber de mais ninguém, desde que as coisas se mantenham para nós, está tudo bem, temos de garantir que conseguimos manter o mesmo estilo de vida que tínhamos antes e que nada nos falte. Depois temos o solidário, que cada vez são menos, são aquelas pessoas que realmente se preocupam com os outros e tendem a querer ajudar. Ainda temos uma grande porcentagem de pessoas que são indiferentes ao que está a passar, e não é mais do que uma gripezinha, não é nada de especial. A parte mais interessante no meio disto tudo é que há duas grandes preocupações. Há a preocupação pessoal e a preocupação com a sociedade, que é bastante interessante. E depois temos a questão relacionada com a economia e com a saúde. E a parte mais interessante é que, realmente, se olharmos aqui para a questão da sociedade e da economia, é neste momento a maior preocupação. Isto é, desta amostra destes 15 mercados, 88% das pessoas preocupam-se realmente com o impacto na economia mais do que o impacto na saúde dos outros. Isto estão preocupadas é que como é que a economia vai sobreviver após este surto pandémico, isto é, como é que as coisas vão ser no futuro e como é que a economia vai aguentar. Qual é que é a parte também extremamente interessante deste estudo? É que percebemos que com este novo diferente contexto em que as pessoas passaram a ter mais tempo em casa, o que aconteceu? Houve comportamentos ou novas atividades que começaram a acontecer. Isto é, 69% das pessoas passaram a estar mais informadas com as notícias, passaram mais tempo com a sua família, passaram mais tempo online, vamos ver depois mais à frente mais informação, passaram mais tempo a consumir conteúdos, não é? Aumentaram também o uso de tecnologia para aceder à saúde, e também têm novos interesses em aprender novas atividades. Mas o mais interessante não é isto, não é apenas este crescimento neste momento pandémico, podia ser normal. Agora, o que este crescimento pandémico neste momento de pandemia vai fazer também é que muitos desses hábitos, e é o que este gráfico abaixo mostra, irão se manter. O que quer dizer com isso? Que pessoas têm novas atividades, têm novos comportamentos, mas pós-pandemia vão mantê-los. E essa é a parte extremamente interessante, porque podemos tirar as marcas e as empresas podem tirar daqui algumas tendências de futuro. Isto é, se eu fosse uma empresa de formação, ou fosse uma empresa de formação online, eu sei que há aqui um incremento, que não é muito significativo, mas 13% do mercado é um valor brutal, mas sei que desses 13%, 80% vão continuar vão continuar também no futuro
estarem preocupadas com a formação online, e mesmo se aplicar aqui no caso de passar mais tempo com a família. Isto é, 60% passou mais tempo com a família e destes 60%, 82% no futuro esperam vir a passar mais tempo com a família. E isto realmente é um indicador para as empresas que têm consumidores e que têm trabalhadores, que realmente há paradigmas que vão mudar e nós temos que ter essa intenção, porque, no limite, tudo se trata de pessoas e temos que adaptar à realidade futura. E agora que é sempre a parte mais interessante, que é a questão da adoção de novas tecnologias. Claramente o Covid veio acelerar novas tecnologias, isto é mais do que expectável. Isto tem a parte boa, que é quem está preparado num momento destes vai dar a resposta, mas muitas vezes o estar preparado não significa estar bem preparado. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o caso na questão neste aqui do Voice Enable Digital Assistant, isto é, na questão, por exemplo, do Google Assistant ou do Alexa. É extremamente interessante nós termos em casa o Google Assistant ou Alexa, mas depois, se nenhuma das outras aplicações com que eu interajo no dia-a-dia, e neste caso falo de aplicações desenvolvidas em Portugal, estiverem preparadas para esta tecnologia, basicamente é uma oportunidade que está a ser desperdiçada. Por isso, não é só o facto de haver a tecnologia, nós também temos de estar preparados para esta nova realidade. O que é que este estudo demonstra também? Que é, neste momento, a preocupação dos consumidores demonstra que está nas necessidades básicas. Isto é, torna-se muito difícil, tanto as marcas como as empresas, no momento pandémico, quando não são essenciais, tornarem-se relevantes. E aí é que entra, lá está, o estarmos adaptados para a nova realidade, termos planos de contingência, estarmos preparados. É claro que vai ser muito mais fácil eu poder dar a resposta a esta nova realidade. Olhando aqui, por exemplo, para a questão da saúde, aqui está um bom exemplo da saúde. Isto é, nós temos um bom exemplo, foi no caso, por exemplo, de disponibilizar suporte às pessoas que neste momento precisavam de informação sobre a Covid-24. É extremamente importante que os recursos disponíveis, sejam eles na web, sejam eles no telefone, tenham capacidade de resposta para as necessidades. Não vai acontecer, vai ter exatamente um impacto contrário, que é, eu usei uma nova tecnologia para substituir uma ida ao médico ou uma ida ao centro de saúde, mas depois a nova tecnologia não me deu resposta a uma necessidade básica, e por isso é muito importante também, uma vez mais, que a tecnologia esteja ajustada à realidade do momento e à realidade do contexto. Não queria continuar aqui com gráficos e dar aqui com grandes explicações, mas acaba realmente por ajudar a termos uma ideia daquilo que está a acontecer no momento. É que prevê-se que o self-care, isto é, a preocupação com o próprio, vai ter um boom. E esse boom explica-se como? Que 39% das pessoas no momento em que ficaram confinadas em casa é que realmente começaram a fazer muito mais exercício. Isto é um bom indicador. E depois também há a questão da saúde mental, que isto é, passou também a ser uma preocupação, porque eu sou um trabalhador, estou em teletrabalho, estou com a minha família, estou exposto a muito mais pressão, continuo a ter os mesmos objetivos que tinha anteriormente, continuo a ter a família, é muito complicado também gerir estes aspectos. Por isso, acredita-se que as pessoas vão estar mais preocupadas com este tema. Logo, quem presta serviços nesta área é uma excelente oportunidade para se adaptarem a esta nova realidade, uma vez mais. E depois é a questão dos hábitos de compra. Vamos depois ver mais à frente, tem alguns indicadores que a CIBS disponibilizou ontem. A realidade é que os hábitos mudaram. Os hábitos mudaram. Não é, eu continuo a achar muito, muito importante o gráfico de cima, que é o atual, mas o mais interessante é o que vai ficar para o futuro. E o que nós podemos ver é que no futuro muitos dos hábitos irão se manter. E o que é que quer dizer com isso? Se eu não estou preparado hoje, não vou estar preparado no futuro. Se eu estou preparado hoje, provavelmente vou dar melhor resposta no futuro. Caso muito simples, em Portugal houve um boom gigante das compras online. O que é que aconteceu a maior parte das distribuidoras que têm e-commerce? A maior parte delas não conseguiram, e neste momento já estão a dar resposta, eu tenho de dizer que conseguiram se adaptar à nova realidade, mas pelo menos numa primeira fase e durante bastante tempo, o e-commerce não conseguiu dar resposta às necessidades dos consumidores. O que é que isto quer dizer? Que a experiência do consumidor não foi a melhor. Qual é o impacto que isto tem? 2. Primeiro,
mudar para um player que está melhor preparado do que eu. Isso claramente é a primeira resposta. A segunda resposta pode acontecer é que muitas vezes novas tecnologias ou novos mecanismos, neste caso o e-commerce, poderá não evoluir tanto porque o próprio mercado em si não está preparado. Isto é, como eu tive uma má experiência, no futuro eu não vou manter esta tendência, mas isso também é responsabilidade das empresas, lá está, embracing the digital transformation e conseguirem dar a resposta às novas necessidades com aquilo que o mercado neste momento disponível a nível de tecnologia. Depois, eu penso que esta apresentação irá ficar disponível e poderão ter acesso a isto, ou se forem ao site da Accenture, poderão também consultar esta informação. Outra parte também que eu quis ainda deste estudo apresentar foi que é a parte engraçada, que é o número de pessoas que estão confortáveis confortáveis com a parte da tecnologia ou que não estão confortáveis com a parte da tecnologia. E a questão é que a maioria das pessoas, se formos aqui a ver, já está preparada para as novas tecnologias. Há provavelmente um nicho de mercado que ainda não está, mas que com a realidade as coisas vão evoluindo e também, à medida que a tecnologia vai sendo disponível, cada vez mais qualquer faixa etária vai ter acesso a essa mesma tecnologia. Entrando agora nos hábitos de consumo, isto aqui também, a Comscore é muito interessante porque faz a monitorização dos sites, neste caso, escolhi estes países europeus que tinham dados disponíveis e maior visibilidade. E se repararmos aqui, o que é que isto nos deu? Que foi o índice de visitas. E o que podemos ver aqui é que em todos os países houve claramente um aumento. Se olharmos, por exemplo, aqui para o caso Itália, isto é tão claro que foi o primeiro país da Europa, destes países, realmente a ter impacto com o Covid-19, e a partir daqui a partir de fevereiro, nós temos aqui, à medida que as medidas de confinamento foram cada vez mais restritivas, tivemos um impacto muito maior. E o mesmo passou com os outros países, à medida que a pandemia foi entrando lá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas passaram a estar em casa e passaram a consumir. Isto vem reforçar aquilo que o estudo há pouco da Accenture dizia, que é o consumo, na realidade, está a acontecer. Isto é, as pessoas passam mais tempo em casa, passam mais tempo online e passam a consumir mais conteúdos. Neste caso, estamos a ver de sites generalistas, mas o mesmo se passou com tudo. Na parte da educação, podemos ver aqui, houve um boom. Isto é, as pessoas estavam à procura de conteúdos de educação, as pessoas estavam à procura, lá está, vemos aqui também na questão da distribuição, as pessoas estão à procura de fazer compras online. Quer dizer com isso é que, se nós estivermos preparados, e se a transformação digital já for uma realidade, se for um projeto, nós vamos estar muito melhor preparados para essas realidades. E aqui mostra, lá está, isto aqui, nós não tínhamos para a Europa, tínhamos aqui, isto é um mercado dos Estados Unidos, e podemos ver que o mercado, a partir do momento em que os números de pandemia vieram a aumentar brutalmente, a pesquisa de novos veículos desceu drasticamente. Isto é, nós vínhamos num contexto muito similar ao ano anterior, aqui com uma quebra aqui numa fase inicial, mas a partir do momento em que o surto pandémico entrou nos Estados Unidos, somente em Nova Iorque, vemos aqui um decréscimo brutal na pesquisa automóvel. Isto, uma vez mais, é um desafio. Mas não só de sites, vive os consumidores, também temos a parte das redes sociais. E o que é que nós reparamos aqui? Isto aqui, uma vez mais, são dados da Social Bakers, que é uma plataforma que dá suporte às organizações na gestão e na parte de analytics das redes sociais. E o que é que reparamos? É que os fãs das marcas passaram a estar mais tempo online. O que é que isto quer dizer? Uma vez mais, é uma oportunidade para comunicar, mas uma vez mais, comunicar de uma forma estruturada e de uma forma pensada. Mesmo olharmos para aqui o número de fãs que passaram são dados europeus, passaram mais tempo no Facebook. Isto está um pouco, não está muito grande, mas depois podem ir à SIB Analytics, que é uma ferramenta extremamente interessante, que a SIB disponibiliza, que tem a ver com os movimentos, com as transações bancárias, com os cartões multibanco, e podemos olhar para lá. Isto é um gráfico que vinha já pré-definido, mas poderão usar a ferramenta que eles utilizam, que é extremamente boa, mas o que se pode reparar lá, ou nestes gráficos, as principais conclusões que se podem tirar, uma delas não está aqui, podem olhar no site da Analytics da CIBS, é que houve realmente um decréscimo do número de transações a partir do momento em que entramos num contexto de estado de emergência, isto é, as pessoas não vão aos multibancos, não levantam dinheiro,
Porque é que isto é interessante? Que passou a circular, as pessoas passaram a circular menos no offline e mais no online. Uma vez mais, é uma oportunidade para as empresas e para as marcas poderem se preparar e adequar para esta realidade. E agora, depois de vos massacrar com números, que são sempre importantes, mas que muitas vezes tornam as apresentações mais secas e menos interessantes, gostaria de entrar realmente naquilo que para mim é a parte mais interessante, que é o que é a transformação digital. Eu aqui, o objetivo desta apresentação claramente não era explicar a transformação digital de A a Z, não era explicar todos os conceitos da transformação digital, mas era pelo menos mostrar-vos o conceito atual, que fico de fazer até agora, mostrar aqui os indicadores mostram-nos que há um contexto novo em que as pessoas passam mais tempo online e estão disponíveis para gastar dinheiro no shopping, em plataformas de e-commerce, estão disponíveis para consumir conteúdos, estão disponíveis para consumir, para ter entretenimento via online, mas também estão disponíveis para trabalhar via online. E o que eu quero mostrar com isso, a partir de agora, é que a transformação digital, esta é apenas uma explicação daquilo que é a transformação digital, não é? Mais académico, mas que eu acho que define bem do que é o que o é. E depois há este gráfico extremamente interessante que mostra, e acabaram-se os gráficos por hoje, mostra também que o que é que nos mostra aqui. Isto é apenas uma previsão, mas o que é que mostra aqui? Nesta linha com um crescimento bastante mais acelerado, vemos que tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, com um crescimento exponencial, e vemos que a adoção humana é sempre muito mais constante e muito mais lenta. E o que acontece que sempre que há, lá está, fatores fortes, e neste caso aqui temos uma pandemia, aceleram esta adoção e este crescimento. E não quer dizer que a pandemia é boa, porque não é, mas muitas vezes ajuda as empresas realmente a voltarem a olhar para si e verem o que é que podem melhorar. E claramente a transformação digital é um desses objetivos. Existe uma formação em Portugal que fala sobre transformação digital bastante interessante, um professor do técnico, e ele divide, e conta a mim bem, a forma como a transformação deverá ser encarada. E para mim organiza-se de três formas. Primeiro, na experiência do consumidor, como já vimos atrás, a experiência do consumidor mudou e nós temos que adaptar a essa nova realidade. A questão das operações tem a ver com a operação, a forma como a empresa, lá está, as operações da empresa, como é que ela funciona, e também isto teve uma alteração, as pessoas passaram a estarem mais em teletrabalho, também mudou, e nos modelos de negócio, muitas vezes, tem que se reinventar ou repensar o modelo de negócio para garantir que a sustentabilidade no futuro da empresa. Eu aqui vou principalmente entrar na experiência do consumidor e na gestão das operações, são para mim dois aspectos mais importantes, e dentro da gestão das operações vou abordar mais na questão do teletrabalho. Entrando na experiência do consumidor, o que é que nós podemos dizer? Aqui este estudo da KPMG mostra de uma forma muito simples 4 ações imediatas que as marcas e as empresas têm que se preparar têm que se preparar para dar resposta aos seus consumidores no futuro, e claramente são essas 4 áreas que é o foco, focarem-se principalmente naquilo que é o cuidar dos consumidores. O estar onde os consumidores estão, uma vez mais, muito importante. Se os consumidores estão a sair do offline e estarem mais online, nós temos que estar preparados para isso. Temos que rapidamente começar a pensar que vai haver um pós-Covid e temos que nos preparar para ele. E este, para mim, que é um tema que me seduz bastante, mas vamos ter tempo a abordar aqui, que é tornar as empresas mais ágeis. Isto é, implementar o sistema Agile nas organizações. É um sistema que inicialmente foi concebido para desenvolvimento de software e que neste momento a metodologia em si também já pode ser aplicada a departamentos, a empresas, e que é extremamente interessante, mas que daria para muito tempo de conversa. Olhando para cada um deles, o que é que eu queria ressalvar na parte do ter o cuidado e ter a atenção? Porque muitas vezes as pessoas, e este primeiro ponto para mim é fulcral, que é o que as pessoas precisam neste momento é suporte e não é marketing. Quando digo marketing, o marketing aqui para mim também não está bem claro. Aqui o que as pessoas não precisam é de publicidade.
eu acho que o marketing está mais numa lógica de advertising, porque as empresas têm que se preocupar mesmo com o advertising e realmente preocuparem-se como é que os consumidores neste momento estão a sentir e estão a adaptar a esta nova realidade e ajudá-los. Claramente esse é o principal objetivo. O segundo que eu já falei aqui um pouco, que é, e vamos ver alguns exemplos mais à frente, que é, se os consumidores estão online, a marca claramente, ou a empresa tem que estar online também. Esta é uma nova realidade e não podemos fugir a ela. Esta, que para mim é o mais difícil nestes momentos em que vivemos neste contexto completamente diferente, em que há realmente uma crise e a primeira reação inicial é o choque. Já vimos nas apresentações de dias anteriores em que demonstraram como é que era o contexto. Primeiro é o choque, depois temos que nos reajustar e nós estamos numa fase de reajustamento, mas temos rapidamente de começar a olhar para o futuro. E o futuro é estarmos preparados para o pós-Covid. Não tem que ser amanhã, não tem que ser depois de amanhã, mas a empresa tem que estar preparada e tem que ter os seus planos bem definidos. E eu acredito que isto acaba por ser uma consequência dos dois pontos anteriores, isto é, da questão de estar onde os consumidores estão e preparar o futuro Covid. Eu penso que pós-Covid, eu acredito piamente que a questão do Agile vai realmente, a adoção do Agile na maior parte das organizações vai ajudar a dar resposta. Já ajudava antes numa situação de pandemia que vivemos, no contexto em que vivemos, mas já vai dar ainda uma melhor resposta para esta situação. Na questão das operações, eu aqui, dos vários tópicos que poderia ter abordado, para mim o mais importante neste momento, e porque é a realidade da maior parte das empresas e organizações, eu venho abordar a questão do teletrabalho. Na realidade, o teletrabalho é neste momento a maior dificuldade para muitas das organizações. Primeiro, que não estavam preparadas a muitos níveis, sejam elas a nível tecnológico, seja ela a nível de infraestrutura, seja a nível de recursos. Isto é uma coisa que não estava pensado. Isto é, a maior parte das organizações pensam-se para temos um escritório, as pessoas entram às 9, saem às 5, estou a ser simpático, chegam às 9, saem às 7 da tarde, vão buscar os filhos e andam neste loop numa base diária. Perdem cerca de 2 horas nos transportes por dia e este é o contexto em que vivemos. Agora, a questão é que fomos obrigados a pensar de uma nova forma e isso foi o que aconteceu. As empresas foram colocadas em teletrabalho e agora é que não é só colocar as pessoas em teletrabalho, porque depois tem que haver uma interação ou uma preocupação entre a parte pessoal e a parte de trabalho. O que aconteceu na maior parte das organizações foi que as pessoas foram trabalhar para casa, passaram a estar o dia todo em casa, passaram a ter a família também em casa e tiveram que conciliar a parte pessoal com a parte profissional. E isto não é fácil. Porquê? Primeiro, as pessoas não estavam preparadas, não havia um plano. E se olharmos aqui para o gráfico, eu vou tentar ver, não estou a conseguir ver o gráfico, mas aqui do lado no canto superior direito, não é? O Employee Experience é algo que é extremamente importante. E é extremamente importante e é aquilo que nos garante que realmente os nossos colaboradores estão preparados para dar a resposta à nova realidade. E esta nova realidade acaba por ser uma interligação entre 3 aspectos muito importantes. Primeiro, as pessoas terem acesso. Primeiro, para mim não é mais importante. Importante é a parte sociocultural, que é como é que eu consigo manter uma cultura de empresarial quando os meus trabalhadores estão fora do seu local de trabalho. Isto é, eu sei que há ferramentas digitais que são extremamente interessantes, o Zoom para fazer reuniões, ferramentas de project management, mas o contacto pessoal e a cultura da empresa só se consegue se as pessoas tiverem ligações. O ser humano é um ser de comportamento, é um ser social. E a questão é que estarmos confinados em casa, essa parte social não é fácil, mas é algo que as empresas têm que pensar como é que vão conseguir incutir a cultura das organizações em trabalhadores que estão em teletrabalho. Depois, muito importante também, que é as pessoas têm teletrabalho, mas eu tenho que continuar a conseguir fazer o meu trabalho. E o que acontece em muitos dos casos? As ferramentas não estão preparadas para ter acessos fora da empresa. Isso é outra nova realidade. Isto é, as empresas também têm que ter um plano para garantir que eu vou trabalhar para fora do meu local de trabalho habitual, do escritório, eu vou para casa, vou para outro local qualquer, eu tenho que estar preparado. E isso é extremamente importante. Depois há a questão
da questão do ambiente, quando digo ambiente de trabalho, isto é importante manter o ambiente de trabalho, que é fundamental para o sucesso das organizações. Depois eu vou disponibilizar também esta apresentação e vão poder ver mais em detalhe esta informação. E um terceiro ponto que eu realmente queria ressalvar, e é um ponto que cada vez mais tem estado mais em evidência, e desde a entrada em vigor da efetividade do RGPD em 2018, o que aconteceu? A maior parte das empresas acho que esta imagem reflete bem, ou explica bem aquilo que acontece na maior parte das organizações. E temos o exemplo claro de que, num contexto pandémico, difícil para a maior parte das organizações é a oportunidade para outras. Mas, por uma questão de privacidade, pode literalmente pôr em causa todo o sucesso de uma organização. Temos o caso do Zoom. O Zoom é um bom exemplo de que uma empresa que, num contexto pandémico, tem um crescimento mais do que exponencial, tem uma valorização espetacular, porque conseguiu uma adoção incrível por parte dos utilizadores, seja para nível pessoal, seja para nível profissional, mas por questões de privacidade podem pôr em causa todo o futuro de uma organização. Por isso, o que eu quero, este site, esta imagem, principalmente quero deixar a pensar é que se eu realmente não começo a colocar a privacidade, a proteção dos dados, a segurança e a ética como uma base, como o pilar de toda a minha estrutura da empresa, eu vou começar a ter dificuldades no futuro em dar a resposta a problemas graves, como, por exemplo, o Zoom tem. E no mundo em que vivemos, em que os dados facilmente são expostos, temos que realmente ter em atenção esta questão de privacidade e proteção de dados e cibersegurança. Não apenas para a questão das marcas e da percepção do consumidor com a marca, mas também para os trabalhadores. Os trabalhadores têm que sentir que eu vou trabalhar para casa e o computador portátil que eu tenho tem firewalls, isto é, eu estar a trabalhar no meu escritório, estar a trabalhar em casa, ou estar a trabalhar numa esplanada, eu consigo garantir as minhas condições de segurança de trabalho e garantir que a empresa continua a operar da melhor forma. E a questão agora que se coloca é o que é que as empresas podem fazer pelos consumidores? E eu acho que este slide reflete bem o momento imediato, não é? Como é que as marcas estão a reagir, e o que as pessoas querem ver nestes webinars, nestas conversas é exemplos práticos. É muito bonito e mostrar apresentações com analytics espetaculares, com conceitos empíricos espetaculares, mas depois, na realidade, as pessoas querem saber como é que as marcas reagiram e estão a reagir nesta realidade. E aqui trago-vos alguns exemplos, e estes 6 aspectos realmente demonstram bem o que é que as marcas podem fazer neste momento para o consumidor. Dar conforto, já tínhamos visto anteriormente. Atos de boa vontade, que é importante também. Estarem online, é importante estarem ou ir para o mundo virtual, como está aqui. Aqui, quando digo ajudar as pessoas a passar o tempo, é apoiar no entretenimento, extremamente importante as marcas apoiarem também neste momento difícil, ajudar a libertar o stress e, claro, se conseguir passar por aqui com estilo, que é uma grande dificuldade, melhor ainda. Vamos ver aqui alguns exemplos, que é dar conforto, isto é, temos aqui no caso da Guinness, no St. Patrick's Day, vamos marchar novamente, isto é, este ano não vai ser como estamos habituados, mas o futuro vai ser muito melhor. Estas mensagens de esperança e de conforto acabam por ajudar os consumidores. Aqui ninguém está a dizer consome Guinness, não é? Apenas é uma mensagem, e me passa com a Coca-Cola, não é? Não diz consome Coca-Cola, diz apenas que neste momento estarmos separados vai ser melhor para estarmos juntos no futuro, não é? Temos aqui a questão do Acts of Kindness. Aqui estão alguns exemplos, mas eu recordo-me, por exemplo, em Portugal, 2 casos práticos. No caso da Altice, em que disponibilizou mais 3G ou mais pacote de dados para os profissionais de saúde. Penso que também está a fazer descontos para os profissionais de saúde. Penso que aqui também está a disponibilizar automóveis, não sei em que modelo, não sei em que modo para os profissionais de saúde. Mas o que quero dizer com isso é que as marcas, nestes momentos difíceis, também poderão ter estas ações que realmente vão ter um impacto grande
neste caso uns profissionais de saúde, e esta é provavelmente uma das minhas preferidas, que é passar com estilo. Temos aqui uma marca que o que fez foi aproveitou uma oportunidade e vamos manter o estilo, manter em pandemia, mas com estilo, não é? Estamos aqui a ver estas marcas que não são propriamente baratas. E depois aqui a questão do pensar virtual primeiro. E um bom exemplo é o exemplo do... Em Portugal, vi há algum tempo uma reportagem que as imobiliárias estão a passar por um momento muito difícil, porque ninguém vai visitar, ninguém quer ir visitar apartamentos ou imóveis para compra, e o que eles estão a fazer é estão a utilizar a realidade aumentada, ou estão a utilizar tecnologia 3D, para quê? Porque eu posso fazer, já acontecia antes, mas o facto de estarem preparados, no momento de pandemia, provavelmente o número de pessoas a utilizar este serviço para visitar casas aumentou brutalmente. Estamos aqui a ver um exemplo de uma tecnologia que tem um impacto brutal, e ter sido preparado com o tempo, tem um impacto brutal no momento em que houve essa necessidade. Ajudar a passar o stress, temos aqui a ver aqui a questão da Corona, uma marca que está a passar por momentos difíceis, mas também conseguiu com algum humor passar por este momento, mas temos de ter muita atenção com a questão do humor, porque muitas vezes pode não ser bem compreendido. O humor é sempre complicado em momentos difíceis como este, mas eu sou um fã de comunicação com humor, mas também tem que ser alguma relutância, mas há marcas que arriscam e o fazem. E um pouco em jeito de conclusão, porque não temos muito mais tempo. Eu acho que estes 2 slides demonstram bem aquilo que é o impacto da Covid na transformação digital. Um deles, esta questão, andou a passar alguns dias atrás no LinkedIn, em que era o responsável quem é que liderou a transformação digital de organizações, claramente o Covid-19, ou no caso deste cartoon brasileiro, que não se preocupem que a transformação digital ainda vem só bem daqui a alguns anos, e temos ali o Covid-19 literalmente alguns momentos depois a entrar pelas organizações adentro e obrigá-las realmente a reagir. Não gostaria, antes de terminar com uma frase, que é uma frase de não tenho muito por hábito de citar ou ter quotes de importantes, mas acho que neste caso o Digital Transformation, realmente, esta frase de John F. Kennedy aplica-se na perfeição, que é: os custos de não fazer nada são muito maiores no futuro do que agora tomar alguma ação. E acho que é esse o grande objetivo, e acho que esta é a mensagem que eu deixo para a maior parte das organizações que neste momento estão a ter que reagir ou estão neste momento em processo de transformação digital. É aquilo que eu digo: é o não fazerem nada neste momento, no longo prazo vai ser um impacto muito maior e com medidas muito mais difíceis, provavelmente, e até que podem resultar na continuidade da própria organização ou do modelo de negócio. Uma vez mais, penso que tentei sumarizar ao máximo aquilo que é a transformação digital, focando nos pontos essenciais. Quero agradecer às pessoas que tiveram aqui presentes, agradecer uma vez mais à organização pelo evento e pelo convite, e acho que penso agora vamos abrir aqui um momento de perguntas e respostas que eu tenho todo o gosto em, dentro das minhas capacidades, responder. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Tempo agora para questões da audiência. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã.
Olá, Diana. Bem, em primeiro lugar, obrigado pela questão. É uma questão interessante e é aquela que costuma dizer que é a questão do $1 milhão, mas o que vimos ali, principalmente olhando para factos, aqui é o mais interessante. Claramente, olhando para o estudo que é da Accenture e olhando para aquilo que são as novas tendências, claramente as áreas de crescimento irão continuar a crescer. Claramente, a questão dos e-commerce, que também não é novidade nenhuma. Isto é, as pessoas vão continuar a comprar online. Aqui eu refiro muito ao mercado português, porque se nós olharmos provavelmente para indicadores de outros países, o mercado, o e-commerce já é uma realidade e funciona extremamente bem. Eu acho é que vai haver um pico de crescimento brutal no e-commerce em Portugal. Acredito também que outro tema bastante interessante terá a ver com a adoção de ferramentas de gestão de equipas, isto é, e a Microsoft com o Teams está a fazer um trabalho fantástico, por isso acho que vai continuar, vão crescer bastante. E uma opinião pessoal, muito pessoal, para mim tem a ver com outros dois aspectos. Um tem a ver com o facto de o ensino online vai ser cada vez mais, vai cada vez mais ser uma realidade, e vai deixar de haver o estigma de a formação online não tem tanta qualidade. Eu acho que o ensino online já em muitos casos tem tanto ou mais qualidade do que o ensino tradicional como conhecemos. E outra questão tem a ver com, falava há pouco na questão da saúde mental. Eu penso que a saúde mental poderá também ter um crescimento, os serviços de saúde mental poderão ter um crescimento muito grande pós-pandemia. Sim, uma pergunta muito interessante e uma pergunta bastante complexa. É assim, é como tudo. Eu acho que acho que não poderia dizer que existe um algoritmo que nos ajuda a chegar a perceber qual é que é aquela que realmente terá mais impacto, mas há uma coisa que eu tenho a certeza: tudo irá centrar-se nas pessoas. E se nós voltarmos a colocar as pessoas, e quando digo as pessoas não digo apenas os consumidores, como disser as pessoas, os trabalhadores, no centro de todas as decisões que forem tomadas, eu acredito que muito mais facilmente qualquer que sejam as tecnologias a ser adotadas, quais sejam as barreiras culturais organizacionais que se encontrem, nada disso será impedimento se nós realmente começarmos a olhar para a pessoa como centro do gesto. As empresas são definidas. Por isso, se eu tivesse que responder a essa questão, o que terá mais peso na balança são as pessoas. Ponto. É assim, eu acredito no estudo que a Accenture apresenta. O que eu acredito é que os perfis, primeiro o perfil vai ter o perfil da pessoa, em primeiro lugar, tem impacto naquilo que é o comportamento atual e o comportamento futuro. Isto é, provavelmente, as pessoas indiferentes, o comportamento que teriam antes é um comportamento que vão ter mais para a frente. Agora, o que eu acredito certamente é que muitos dos comportamentos e hábitos que se estão a criar neste momento vão se manter no futuro. Aquilo que dizia há pouco, acredito que muitas empresas vão começar a adotar o teletrabalho, não a 100%, mas como medida para apoiar, espero eu, os trabalhadores, não é? Acredito que em outras questões de consumo, claramente vai mudar. Isto é, as compras online vão passar a ser, vai haver de certeza, se analisarmos os números pré-Covid e pós-Covid, daqui a 6 meses vamos rapidamente ver que, de certeza, as compras online em Portugal tiveram um crescimento brutal, e acredito muito também na parte do ensino. O ensino realmente vai ser uma tendência que realmente, aliás, nós vamos ver o número de eventos, o número de formações, o número de workshops que têm acontecido nos últimos meses online
é bastante claro desta tendência. E este evento é um bom exemplo dessa nova tendência. Existem, é uma excelente questão. Os consultores, e eu não sou consultor, adoram este tipo este tipo de questões, mas sim, já existem ferramentas e existem consultoras e existem metodologias que nos ajudam a avaliar a maturidade das empresas tecnológicas. Aquilo que eu sugiro sempre, e eu falei na apresentação, claramente, pelo menos avaliar a agilidade da minha empresa, acredito que seria um bom princípio. Essa é uma pergunta interessante e é uma pergunta difícil, porque as próprias indústrias também são todas diferentes, não é? E a realidade é diferente e o contexto é diferente. Mas aqui, uma vez mais, no caso das indústrias, e acho que eu fiquei com uma excelente ideia, como as indústrias em Portugal estão a reagir a este surto, e na realidade eu acho que resume-se àquilo que estava a falar há pouco, pondo sempre no centro da empresa aqui, as pessoas, isto é, a indústria só funciona se as pessoas estiverem motivadas a trabalharem bem. Eu acredito que é manter essa postura. Completamente de acordo. Aliás, já é muito interessante. Em Portugal já se começa a fazer isto, mas muitas vezes, e acompanhei algumas empresas internacionais em que criavam startups completamente desligadas da empresa corporativa. Isto é, temos dois modelos, isto é, aquilo que se fala mais dessa metodologia, temos dois modelos bastante interessantes. Um deles é, eu tenho uma organização, uma mega organização corporativa pesada e que é muito difícil avançar com novos projetos. Eu crio uma estrutura completamente independente, com objetivos próprios, com gestão própria, em que são responsáveis por criar inovação e depois ser incorporada na própria organização. Isto é, são startups que são criadas por empresas corporativas para depois darem resposta às necessidades da empresa. E depois há também exatamente o contrário, que é startups que são adquiridas para apoiar, adquiridas, ou às vezes numa fase inicial apoiadas financeiramente e com recursos, para garantir que aquela inovação no futuro seja incorporada na própria organização. É um modelo que já se aplica há alguns anos. Não acredito que haja um modelo ideal. Eu tenho visto os dois. Há casos em que funciona muito bem, há casos em que funcionam muito mal. Agora, a questão aqui tem um papel fundamental, sejam elas parte integrante da empresa corporativa, sejam elas financiadas, sejam elas compradas no futuro. São elas as responsáveis por maior parte do crescimento das empresas corporativas. Aliás, e vemos que os grandes grupos e grandes consultoras, por exemplo, adquirem empresas mais pequenas com competências para dar resposta a necessidades que eles próprios, com recursos, muitas vezes, bem maiores, não conseguem dar resposta. Muito obrigado, Samuel. Obrigado. Infelizmente, tempo para mais questões. Mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fibrenamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve.